São Paulo é uma cidade de contrastes. Moema tem o IDH mais alto, superior até ao da Noruega, enquanto o distrito de Marcilac, no extremo sul, tem o pior IDH da cidade. O ciclo de debates SP 2030 vai discutir hoje, a partir das 3 da tarde, os aspectos heterogêneos dessa São Paulo e como torná-la menos desigual. Conosco aqui no estúdio, o cientista social e professor da Universidade de São Paulo, Eduardo Marques. Tudo bem, Eduardo? É um prazer tê-lo conosco no estúdio. Professor, São Paulo tende a se tornar uma cidade menos desigual? Eu acho que depende, assim, não existe nada pré-estabelecido em relação a isso, depende principalmente das políticas públicas e dos processos que acontecerem na cidade, né? As desigualdades de São Paulo são muito grandes, tem muitas dimensões, né? São Paulo é desigual em muitos aspectos, e isso é produto de uma história longa de acúmulo de falta de serviços públicos em certas partes da cidade, pior qualidade de serviços numa parte do que em outra, produção de espaços periféricos muito amplos, muito horizontais, sem quase acesso a serviços públicos presentes. Esse é produto de uma longa história de acúmulo de desigualdades. O que São Paulo tem de pior e o que ele tem de melhor? O que ela tem de melhor? Bom, a cidade de São Paulo tem muitas coisas muito positivas. Uma delas é a sua diversidade, né? Uma cidade muito plural, muito cosmopolita, que é produto de processos de migração, de chegada de grupos sociais diferentes, com características diferentes, culturas diferentes. Então é uma cidade muito pujante, né? Uma cidade que recebe muito bem forte, as pessoas que vêm de fora também. Que recebe de uma forma... recebe bem. Recebe bem no sentido de que ela deixa chegar, né? Acolhe. Mas não necessariamente ela acolhe, eu acho. Porque ela deixa chegar, as pessoas... Enfim, o mercado de trabalho de São Paulo é muito forte, sempre foi muito forte. Ele recebe, desde os anos 50, ele recebe levas de imigrantes e antes disso de migração internacional, desde o final do século XIX. Mas as pessoas, não necessariamente essas pessoas que chegam, trabalham e constroem a cidade, elas se sentem muito parte dela, né? Em parte pela sua escala, pelo seu tamanho. Hoje em dia é uma região metropolitana com mais de 20 milhões de habitantes, é uma das maiores aglomerações urbanas do mundo, né? Então eu diria que a diversidade social e cultural é uma dimensão forte de São Paulo. Importante e tal, mas ela, como a gente estava falando antes, ela acumulou camadas e camadas de desigualdade de acesso ao mercado de trabalho, desigualdade de acesso a serviços públicos, desigualdade, uma segregação socioespacial muito forte, né, que a gente chama de segregação socioespacial, que é não só grandes distâncias, mas separação entre grupos, né, e uma concentração muito grande de empregos formais, de cultura, de lazer, numa região da cidade e uma grande quantidade de gente que está segregada, né, está separada no espaço e está isolada, de certa forma, dessas oportunidades e dessas habilidades. Professor, tem um estudo feito este ano pelo IBOP que revela que 7 em cada 10 pessoas gostariam de viver em outra cidade. Tem tudo aqui na cidade de São Paulo, mas não tem qualidade de vida, é isso? Eu acho que tem duas dimensões. Tem uma dimensão certamente de qualidade de vida, que a cidade de São Paulo tem enfim, é uma cidade muito grande, é uma cidade com infraestrutura, com problemas de tráfego dramáticos, problemas de transporte muito grandes e muito segregada, como eu falei, com os serviços públicos muito desiguais de uma parte da outra. Então tem uma dimensão de qualidade de vida precária, mas além disso tem uma dimensão de identidade, eu acho, da cidade, né? Cidades que as pessoas... tem cidades que as pessoas se identificam, os seus moradores se identificam com ela e se orgulham dela, tem uma cultura da própria cidade, uma identidade construída em torno da própria cidade. São Paulo tem por ser uma cidade de imigrantes, por ser uma cidade, pelo menos uma parte da população tem um caráter meio transitório, né? De que as pessoas, é o lugar de vir, vencer e depois voltar para o seu local de origem, em melhores condições e tal. Então, acho que isso, em parte, essa informação expressa uma reclamação, digamos assim, das pessoas da cidade, mas, em parte, expressa uma não identificação com a cidade como o seu lugar. Tá. Professor, um outro levantamento feito pela FSB, a pedido da Escola do Parlamento, inclusive,
apontou que 62,1% dos entrevistados consideram ruim ou péssima a oferta de empregos. Por quê? Eu acho que, olhado por um outro ângulo, se essa mesma pesquisa fosse aplicada em outro lugar, provavelmente mais gente reclamaria, porque o mercado de trabalho em São Paulo ainda é um dos mercados de trabalho mais dinâmicos do Brasil, né? Mas, especialmente no momento em que a gente está vivendo com a crise econômica e com um ciclo, com o esgotamento, o fim de um ciclo aí de prosperidade econômica forte que aconteceu ao longo de mais de uma década, com melhora da renda, melhora do emprego, mais formalização e tal, a gente está entrando já vem entrando desde 2 anos, vem entrando num ciclo de piora do mercado de trabalho, piora dos empregos. Então, acho que isso é muito motivado pelo momento específico que a gente está vivendo agora. Para a gente concluir, o que você espera da cidade em 2030? Como você espera encontrar São Paulo? Como eu espero ou como eu desejo? Como você deseja? Eu desejaria que fosse uma cidade mais justa, menos segregada, mas que pudesse, apesar disso, permanecer diversa. Permanecer com a diversidade que ela tem. Legal, professor. Muito obrigada pela entrevista. Boa tarde. Tchau.